Sérgio Moro rejeita o primeiro recurso da defesa de Lula contra a condenação do ex-presidente. Moro compara o caso de Lula ao do ex-deputado Eduardo Cunha. Polícia do Rio prende homem acusado de aliciar crianças para jogo que induz a automutilação e até o suicídio. A temperatura fica abaixo de zero em 4 estados. Santa Catarina registra 7 graus abaixo de zero e geadas mudam a paisagem. Termômetros marcam 8 graus na tarde mais fria do ano em São Paulo. Jovem é presa na Arábia Saudita por aparecer em vídeo usando roupas curtas. Exame mal realizado compromete diagnóstico de câncer de colo do útero. Presidente da Federação Espanhola de Futebol é preso em operação contra a corrupção. Os Estados Unidos e a Espanha pedem a prisão do ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Tubarão interrompe etapa do Mundial de Surf na África do Sul. Museus e teatros de São Paulo criam atividades que prometem divertir e educar nas férias. Chico achou o isqueiro, Prometeu achou o fogo, fogo, fogo. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Com os tiroteios diários no Rio de Janeiro, alguns hospitais públicos enfrentam uma rotina de atendimento parecida com a de um estado em situação de guerra. O Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, registrou um aumento de mais de 60% no número de pacientes baleados. A Delegacia de Defesa da Mulher de São Paulo investiga a denúncia de 2 universitárias que teriam sido agredidas por seguranças dentro de uma famosa balada sertaneja. O Ministério Público chegou a investigar no ano passado denúncias contra o Vila Mix por preconceito na entrada no local, mas arquivou o inquérito porque a Casa Noturna assinou um termo de ajustamento de conduta. O Vila Mix ainda não se pronunciou sobre as queixas de agressão mostradas em nossa reportagem. A polícia prendeu no Rio de Janeiro um homem acusado de aliciar pelo menos 30 crianças e adolescentes para o desafio da baleia azul. O jogo induz o participante via redes sociais a se mutilar e até a cometer suicídio. A polícia informou hoje que estão detidos os suspeitos do atropelamento de uma grávida durante um assalto no Rio de Janeiro. Veja daqui a pouco. Juiz Sérgio Moro rebate o primeiro recurso da defesa de Lula contra a condenação do ex-presidente. Casal faz ensaio fotográfico enquanto espera filha adotiva e imagens viralizam na internet. A gente volta já já. Os termômetros ficaram hoje abaixo de zero da região Centro-Sul, com a onda de frio que chegou ao país. Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, registrou a menor temperatura do ano no Brasil, com apenas 7,4 graus negativos. Uma postagem do prefeito de Porto Alegre no Facebook sobre o frio causou uma enxurrada de críticas. Nelson Marquesan Júnior publicou um zumbi andando em um ponto da cidade que abriga muitos moradores de rua. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, tirou licença médica e está em um spa de luxo no interior do estado. Enquanto isso, os funcionários públicos que estão com salários atrasados, eles fazem fila para ganhar uma cesta básica. Em nota, a FSB Comunicação afirma que Pezão paga do próprio bolso a hospedagem e que por isso não haveria conflito de interesse entre a assessoria do governo e a estadia no spa. O exame Papa Nicolau é fundamental para a identificação do HPV, o vírus que pode provocar câncer de colo do útero, doença que mata mais mulheres no Brasil, que mais mata as mulheres no Brasil. O problema é que, em muitos casos, o teste é feito de uma forma errada, o que compromete o diagnóstico precoce da doença. É o que mostram agora as repórteres Simone Queiroz e Marquilze Pereira. A morte de uma australiana intriga investigadores dos Estados Unidos. Ela foi baleada ao acionar a polícia depois de um assédio sexual. O assassino foi o próprio policial que atendeu a ocorrência. Ilha Rocha. Parlamentares da Colômbia e também do Chile apresentaram uma denúncia contra o presidente da Venezuela no Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda.
O presidente Michel Temer vai se reunir agora à noite com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para tentar acertar os ponteiros. Em busca de mais apoio, Temer tenta convencer um grupo de deputados a trocar de partido e não escolher o Democratas, de Rodrigo Maia. E vamos ao vivo até Brasília falar com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Qual é o pano de fundo desse jantar entre o presidente Michel Temer e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia? Obrigada, Kennedy. O presidente Michel Temer enviou à Justiça Federal em Brasília as respostas às perguntas feitas pelo ex-deputado Eduardo Cunha no processo que apura irregularidades no Fundo de Investimento do FGTS. Temer disse que desconhecia o recebimento de vantagens indevidas em troca de doações eleitorais para o PMDB. O juiz Sérgio Moro confirmou que os 16 milhões de reais do caso do triplex do Guarujá serão revertidos a favor da Petrobras. Moro rebateu hoje os questionamentos da defesa de Lula a respeito da condenação do petista e foi criticado pelo ex-presidente. Em Londres, motoqueiros foram às ruas protestar contra a violência, entre eles vários brasileiros. Os roubos de motos e ataques com ácido são cada vez mais frequentes na capital britânica. E atenção, médicos garantem a falta de cuidado com as lentes de contato pode colocar em risco a visão. O alerta veio depois que 27 lentes foram retiradas do olho de uma mulher no interior da Inglaterra. Com o frio, e que frio, hein? Os casacos mais pesados, cobertores e edredões saíram do guarda-roupas. O desafio é lavar e secar essas peças em casa. Por isso, quanto mais frio e nublado, melhor para as lavanderias. Um partido 100% feminino foi impedido de concorrer às próximas eleições na Argentina. Para a Justiça Eleitoral do país, o partido promove a desigualdade ao excluir candidatos homens. Em instantes, presença de tubarão interrompe a etapa mundial de surf na África do Sul. Atividades interativas fazem a diversão da criançada em teatros e museus de São Paulo. Não perca, é já já. É hora das notícias do esporte, hoje trazendo uma nova iniciativa no combate à violência nos estádios. Bruno Vicari, boa noite. O sistema pioneiro de biometria que será implantado por clubes do Paraná pode ser a solução para acabar aí com essas brigas nos estádios, Bruno? Boa noite, Nascimento. Boa noite, Raquel. Acho que toda ferramenta, claro, é válida sim, né? Mas vamos lembrar que hoje a maioria dos casos de violência acontece fora do estádio. Então não adianta o torcedor violento ser barrado, mas arrumar confusão na rua. É papel da justiça manter presos os torcedores violentos que são detidos e muitas vezes liberados. Não teve barriga de grávida, mas tem amor de sobra. Um casal do interior de São Paulo fez um ensaio fotográfico à espera da filha adotiva e as fotos viralizaram na internet. Museus e teatros de São Paulo estão apostando em atividades interativas para divertir a criançada nas férias escolares. Os pequenos podem conhecer os bastidores de uma peça e até mesmo pilotar um drone. Fique agora com mais um capítulo inédito de Carinha de Anjo e uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.